podem ajudar muito vocês a gerenciar melhor. E lembrando, o que eu vou estar passando para vocês aqui é, modéstia à parte, é o hype e a nata do que está hoje na comunidade de desenvolvimento de, não somente de software, mas também de produtos digitais e outras áreas como marketing e etc. Bem, meu nome é Gilmar Amador. Eu sempre digo para gravar o meu nome, a gente acha que é Gilmar. Você lembra da Dilma, coloca aí no final, tem certeza que você não vai esquecer nunca mais. E aí eu tenho um pouquinho de sopinhas de letrinhas que provavelmente vocês vão precisar disso aí quando vocês for formarem ou até mesmo durante a graduação. Então eu tenho uma certificação no OKR, se quiser estudar um pouco sobre isso, é sobre gestão do resultado. Então é uma ferramenta que a gente está usando muito para fazer a gestão de entrega de valor do resultado. Sou Kanban Coach, a gente vai falar sobre o Kanban, que também é uma ferramenta que ajuda a gente a aplicar agilidade no nosso dia a dia. Sou também Scrum Master 2, Scrum Master.org, e também tem outras coisas ali. Também tenho a felicidade de ter aula na pós-graduação da PUC Minas, nas disciplinas de gestão de projeto, transformação digital, melhoria de processo, tudo falando, usando agilidade para fazer isso. E no IBMEC também, que é uma escola de negócios bem conhecida em Belo Horizonte, em São Paulo, tinha no Rio também. Tá? Eu tenho uma filha, né, de 19 anos, que eu costumo dizer que é o meu segundo diploma, né, que foi bem ali no finalzinho da faculdade, então acabou decidindo. Não façam isso, tá? Recomendo, depois de vocês formarem aí, fique só com o diplominha da faculdade por enquanto, né? Como vocês puderam ver, a gente torce pro Galo, né? Aqui você torce para que time? Aqui em São Paulo, né? Você torce para que time? São time de São Paulo. Você? Rapaz, não tem como não, é você? Corinthians. Palmeiras. São Paulo. Corinthians. Você? Ramon? Você sabe o time dele? Único Santinho. Tem quanto belo, E o Milton Neves, né? Mas, então, quem tem filho, diz que se tiverem filhos, vocês sabem isso, né? Os filhos gostam de arrumar coisas pra gente. Então, eu herdei a cachorrinha lá, que era da minha filha, que é a Júlia, porque tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse Como Fazer Amigos, e ele fala que o cachorro, ele é o melhor amigo do homem, porque o homem alimenta o cachorro. Então, como eu fiquei alimentando ela, principalmente na pandemia, ela gosta muito mais de mim do que da minha filha. Minha filha morre de raiva disso, porque a gente acabou, e aí minha filha ficou um tempo sem morar comigo, mas a cachorrinha ficou. Então ela acaba sendo minha parceira, ela é especialista no que eu estou falando aqui hoje, porque todas as aulas que eu faço, todas as consultorias, ela está lá no meu pé acompanhando. Então ela já é expert no assunto. Sou uma pessoa muito supersticiosa, então acredito em vida após a morte, acredito em vidente, acredito em ETs, né? Mas não é, né? Cara, alguém conhece isso aqui? Acho que vocês aqui não tem como saber. A única pessoa que poderia saber que eu acho que é o Ramon. O que é esse cara aí? Quem que é esse cara que eu conheço ali? É uma máquina, você paga e tira uma. Você viu o filme? Eu nunca vi esse filme. Então, quem tiver curiosidade, veja o filme aí, Quero Ser Grande, do Tom Hanks. Esse filme vai ser um clássico da década de 90. E eu estava lá na Califórnia, em São Francisco, num pier lá, que é igual aquele filme que você vê, filme de terror, sai matando o povo, aquela coisa gigante, aquele negócio todo. E aí, na hora que eu passei, que eu vi os outros lá, foi não é possível. Então, assim, me bateu no flashback na hora. E então, quem tiver curiosidade, ver esse filme é bem legal. Gosto de festas, né? Aqui é uma festa, a fantasia que eu tive no Halloween, mas como eu estava conversando com o Ramon, tinha ficando velho, e aí, né, o tempo de recuperação, a gente não é X-Men, né, para recuperar todo dia, então a gente tem que ir maneirando. Então, estou maneirando, ainda pegando as últimas ali. Quase um Covid, né? Por aí. E gosto muito de viajar. Né? Eu acho que viajar, para quem tem essa oportunidade, é uma coisa muito legal, porque você vai conhecer novas culturas, você vai conhecer pessoas diferentes e com certeza você vai abrir um pouco a sua perspectiva. Porque, principalmente quando você conhece pessoas de outras nacionalidades,
sejam hábitos simples, né, de tomar banho, o que a pessoa come, ou não tomar banho, né? Tem muitas pessoas que né, principalmente quem é europeu, né, esse hábito é mais reduzido, mas é muito legal porque eu tinha uma oportunidade de fazer algumas viagens e pretendo fazer aqui, né? Eu fui no set lá em Los Angeles, tem um passeio que você faz no estúdio da Warner Bros. E aí tem o Friends também, que é no mesmo lugar, e tem o do Big Bang Theory. E também tem esse aqui que eu acho que vai dar para vocês verem, que esse aqui é muito legal, que é Alcatraz. Né? Não sei se alguém já viu o filme A Rocha, se não viram, veja esse filme. Então eu fui lá em Alcatraz também, que é um negócio assim, muito legal, que o Al Capone ficou preso lá e tal. É um negócio muito legal. E gosto de ler. Então, vocês perceberam que eu fui passando aqui já algumas literaturas, provavelmente vou falar mais algumas. Quando eu estava na mesma posição de vocês, eu odiava ler. Não gostava de ler. Acho que na faculdade, mal eu li lá o Engenharia de Software do Roger Pressman e outros livros lá que a gente tinha. Mas, se nada que eu falar que vai servir para você, eu recomendaria que você lesse. Quanto mais coisas você lê, eu acho que você vai ser um profissional e um ser humano muito mais diferenciado. Então, assim, leia. E principalmente coisas que não são da sua área de conhecimento. Isso vai expandir bastante a sua cabeça. Livro de educação financeira, livros sobre a psique humana. E por mais que você esteja no curso de tecnologia, nem me engano, você não vai ter contato com isso. Eu lembro que quando a gente fazia faculdade, né, tinha um guia de estudante, tinha vestibular, aí todo mundo falava assim, não, se você é introspectivo, faça a faculdade de computação, vai estar só você no computador. O que a gente mais interage é com pessoas. E a parte mais difícil da vida é interagir com pessoas. A máquina é assim, né? Você dá um comando lá, não precisa ter ponto alto, ponto multiplicar, não sei o quê, ele faz. Quando dá erro no código, é que você fica errado. Agora, o ser humano você pode ser muito claro no que você está falando e a pessoa pode não querer entender, porque ela tem uma crença diferente da sua. Eu tenho uma empresa de consultoria de agilidade, como o Ramon falou, a gente vem ajudando empresas que estão querendo aplicar os métodos ágeis que ganharam boom, principalmente na época da pandemia, porque as empresas precisam entregar mais valor com menos investimento. Esse acho que é o dilema da administração. Como é que eu consigo investir menos dinheiro e ter mais resultado? Vocês perceberam que, inclusive na vida de vocês, não é a quantidade de trabalho, a quantidade de tempo, mas é no que você concentra os seus esforços. E é muito difícil fazer isso. E a área de software, ela sempre foi precursora em novas formas de trabalhar. A gente fala um pouco sobre isso. Então hoje a gente vem ajudando empresas do Rio Grande do Sul, do Brasil, de Belo Horizonte. Eu estou em Belo Horizonte hoje, eu trabalhei na Localiza, no Unimed BH, Vale do Doce, Banco Mercantil, eu trabalhei na Infosys, que é uma empresa indiana internacional. Eu já trabalhei em vários setores, Fiat, enfim, vários setores diferentes aí. Mas antes da gente começar a nossa história aqui, a gente precisa entender porque tudo na vida, nada acontece por acaso. Sempre existe um porquê. E eu queria entender como a gente vai chegar nos métodos ágeis. Porque não foi um movimento que aconteceu, ela aconteceu lá atrás. E aí eu vou fazer uma primeira pergunta aqui. Como é que chamava o primeiro computador? Amor não pode falar, não sei se você sabe? Então não pode falar. ENIAC. ENIAC. E quando é que ele foi criado? O que faz a humanidade Não, filme da hora, né? O que faz a humanidade evoluir? Parabéns, garoto. Então o ENIAC 1, ele foi um computador que ele foi criado com fins bélicos. Então, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, eles precisavam fazer cálculos, né, para lançar foguetes, mísseis. Inclusive, foi um filme muito bom. Alguém já viu Estrelas Além do Tempo? Confere para mim se é isso?
mulheres negras, que elas são matemáticas. Inclusive, no final, não posso falar, mas a moça começa a programar lá em Fortran. Vejam esse filme que tem tudo a ver com a área, e é um filme também que fala sobre questões raciais, segregação racial, e fala também dessa evolução. Então, quando a gente tem guerras e pragas, Covid é um exemplo, né? A gente tem uma doença e a humanidade teve que se virar ali, teve que se adaptar a isso. Então, o Henrique I foi o primeiro computador como a gente conhece. É muito provável que ele deveria ter mais ou menos ou mais o tamanho dessa sala ali. E no bolso de vocês devem ter talvez centenas de ENIAC de processamento no bolso de vocês aí agora. Para vocês verem como é que as coisas evoluem. A gente também tem que entender que a área que a gente está falando aqui é uma área muito nova. A área de software, de tecnologia, ela não tem 100 anos. E eu não sei se vocês pararam para pensar como ela evolui muito rápido. A gente tem outras ciências, né? A engenharia é milenar. Porque desde os tempos antigos o homem está fazendo o quê? Construindo tudo isso. E construindo coisas incríveis. Por isso que eu acho que é legal você viajar. Você chega lá, por exemplo, em Nova York, e vai lá no Empire State Building, 150 andares. Eu cheguei nesse cara, eu ia morrer de fome aqui. É muito alto, né? Imagina o cara colocando um vidro lá em cima. Então, assim, e outra, o negócio não cai. Seria o prédio, o negócio é enorme. Então, essa área que a gente está é uma área muito jovem, comparado com outras ciências, outras áreas. Então, por volta ali da década de 60, surgiu esse termo de quê? Engenharia de software. E a engenharia de software, ela se baseou muito na engenharia tradicional. Porque, afinal de contas, vocês constroem produtos que têm que ter uma boa base, que tem que ter uma boa arquitetura. Se você parar para pensar, que você acessa o YouTube e não trava, alguém já teve uma epifania de imaginar quantos gigas, será tera, será gigas, que é gravado de vídeo por dia no YouTube? Como é que deve ser o farm de servidor do YouTube? Cara, deve ser uma coisa, pensa bem, a quantidade de pessoas que estão acessando aquilo ali. E o negócio funciona, se o internet pode cair, o YouTube não cai. Mesma coisa a gente tem o quê? A gente tem o Netflix e outros produtos aí que funcionam perfeitamente, mas com muita gente utilizando. Por quê? Ele tem toda uma arquitetura, tem todo um conjunto de estruturas ali pensadas para quê? Para suportar aquela capacidade. Diferente dos sites que vendem ingresso para alguma coisa. Você já comprou ingresso em algum site aí, né? Fui comprar ingresso no show do Oasis, fiquei 1 hora lá, chegou a minha vez, acabou o ingresso. E olha que eu entrei antes tudo da hora de vender o ingresso. Então fica uma experiência péssima. Eles ainda não conseguiram sanar isso. Então, a engenharia, ela também tem algo muito parecido. Só qual é a diferença? A engenharia tradicional, nós estamos falando de algo físico. E aqui nós estamos falando de algo digital. Poderia ser talvez até abstrato, mas é digital. Então, ela se baseou muito numa área que já existia muito. Então, como ela se baseou nessa área, o que o pessoal falou? Cara, a gente precisa desenvolver software. Mas aquela forma que eles faziam de chegar lá, como muitos de vocês devem fazer, e eu já fiz, que é chegar lá e fazendo, eles começaram a ver que não estava dando muito certo. Nós precisamos ter uma forma mais estruturada. Porque vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando, alguém que trabalha, chega uma demanda para você. Então aquilo tem que ter todo um processo, da mesma forma que eu preciso de uma casa. Então eu preciso saber quantos quartos a casa tem que ter, quantas pessoas moram nessa casa, qual é a voltagem, onde que é, qual é o terreno. E aí eles pegaram um modelo que era usado na engenharia tradicional,
que é o famoso cascata, ou em inglês, waterfall. Então, o que ele se caracteriza? Ele é um modelo caracterizado por você seguir etapas. Mas não é somente seguir etapas. Para fazer a próxima etapa, eu tenho que terminar a etapa anterior. Então, esse modelo fala o seguinte: para eu passar para a etapa 2, eu tenho que terminar a etapa que mais ou menos é como faz uma casa. Como é que você faz uma casa? Faz o projeto elétrico, fundação, não sei. E aí você vai subir na casa. E aí, durante muito tempo, esse modelo foi empregado. Inclusive hoje ainda, muitos lugares ainda trabalham dessa forma. Só que o que acontece? Esse modelo, ele começou a apresentar alguns problemas. Como é que é o seu nome, meu filho? Você trabalha? Alisson. Durante quando você está trabalhando, está no desenvolvimento, o pessoal muda as coisas? Infelizmente sim, por mais que você fique regular. Então o que acontece? O mundo é dinâmico. Hoje, então, as coisas são muito mais dinâmicas ainda. Então, quando eu estou fazendo algo, há uma necessidade de mudança por vários fatores. Pode ser o governo que muda uma lei, pode ser o negócio que muda uma lei, pode ser a pessoa, quando começou a ter contato com aquilo ali, viu que aquilo ali não era o que ela queria, ou o que mais acontece? As pessoas que deveriam estar no projeto, elas não estão, e aí quando ela chega e fala assim: mas peraí, isso aí não serve não. Eu trabalhei num projeto da CM Telecom, nós desenvolvemos um sistema inteiro. Era um sistema para fazer instalação de POP, que é os pontos de internet. Então ele pegava ali na rua da casa. Sabe quando você coloca no site lá, tipo assim, quer que você vai ter internet na minha casa? Aí você vai lá e coloca o seu endereço e fala assim: tem internet disponível? Era isso, só que era 10 anos atrás. Fizemos o sistema inteiro. Paramos um dia lá no setor para poder fazer uma homologação do sistema, colocamos uma fileira com 6 computadores e 6 luzes. As moças sentaram, logaram no sistema, 2 minutos a moça levantou a mão. Aí a gente chegou lá, pois não, esse sistema aqui não reflete o nosso trabalho. Aí eu falei: mas é especificado, foi aprovado por fulano de tal. Pois é, mas essa forma de trabalhar aqui era assim há 15 anos atrás. Porque o chefe dela, ele trabalhava no setor, e ele passou a visão dele. E aí começou, depois de muitas conversas, porque se elas não aprovassem, a empresa não receberia a entrega que a gente já tem. E aí o que foi combinado? Vocês aprovam conforme a documentação, quem está aderente à documentação, e depois a gente faz as operações. Ou seja, as pessoas que iam usar o sistema, isso acontece, acho que 95% dos casos, elas não são envolvidas. Geralmente é um chefe, é uma pessoa que não vai trabalhar no sistema. Porque, verdade? Então o que eles começaram a perceber? E outra, esse modelo aqui, o cara ia ter um contato com o software lá na frente. Por quê? Eu tinha que fazer o quê? Entendimento do produto, documentar todo o produto, fazer a arquitetura de todo o produto, depois começar a desenvolver o produto, depois testar o produto. Isso aqui demorava meses ou anos para as pessoas terem contato. E a única certeza que você tem na vida é que você vai morrer e que vai ter mudança no projeto. Vocês vão trabalhar, você vai fazer uma aqui na mudança, muda. É mentira. É mentira porque muda, tá? Por quê? Porque depois que você tem contato, é muito diferente algo na sua cabeça e o produto materializado. A usabilidade vai ficar legal, vai faltar alguma coisa. Então é muito normal. A gente deveria normalizar a mudança. Lógico que a gente quer ter menos mudança. Mas a gente vai ver que com essa ideia que o pessoal trouxe, a mudança vai acontecer. Só que nós vamos reduzir a quantidade de mudança. Então, no livro que eu quiser um pouquinho de filosofia para a vida de vocês,
chamado Amor Líquido, esse cara aí, Zygmunt Bauman, ele fala isso, que o mundo está em constante mudança. E hoje o mundo está mudando não mais. Ele continua mudando como ele mudava. Só que hoje nós estamos muito mais conectados. Pensa bem, antigamente, vocês não são dessa época, né? Vocês são tudo de 2000 para cá? Antigamente, para você pegar uma música, você baixar um MP3, acho que um MP3 vocês pegaram. Pegaram MP3? Demorava dias. Você... Disco, fita. Cara, chegar uma música na sua cidade, ou você ouvir na rádio, na minha cidade, tinha que esperar a feira. O cara vender fita pirata. Então a informação, ela trafegava de forma muito lenta. Pensa antigamente. Eu tinha um primo que morava no Japão. Eu mandava carta para ele. Ele já chegou a mandar fita para mim, uma carta. Então, demorava muito. Então, hoje, como a informação está muito mais rápida, as coisas estão muito mais dinâmicas. Outra, todo mundo aqui tem um celular. Todo mundo está usando. Várias pessoas, as necessidades. Então, a mudança, ela acontece. Você estudar a história, revolução industrial, revolução agrícola, guerras. Só que hoje está tudo mais conectado. Então, esse tempo de mudar é muito mais rápido. É tanto que hoje, por exemplo, você pula de música muito rápido. Na minha época, eu tinha que ouvir a música inteira. Tinha uma fita, gastava pilha. Até a gente ficava assim com caneta. Ou seja, eu tinha que ouvir uma fita inteira. Eu era obrigado a ouvir uma fita. Por quê? Para não gastar pilha. Hoje não, cara, você não gostou? Tudo uma música. Não gostei desse artigo, vou lá e pesquisei no YouTube. Filme. Esse seriado aqui estava todo mundo. Antigamente você tinha uma fita VHS, você nem sabia o que era isso. Então, ou seja, o mundo está mudando muito rápido. Eu não posso ter modelos de trabalho que impeçam de eu fazer o quê? De eu absorver as mudanças. Porque no mundo de trabalho, se eu perceber, você mudar muito rápido é extremamente importante. Se você demorar a tomar uma decisão, o seu concorrente vai tomar. Vocês querem ver um exemplo bem legal que aconteceu? Na pandemia, quando começou a pandemia, a gente teve um problema no varejo brasileiro. Por quê? A gente só tinha 2 empresas que estavam aptas a fazer vendas online de forma muito boa. Uma era quem? Magazine Luiza. Porque elas já estavam investindo fortemente na área de TI dela. E não é só tecnologia. Eu preciso de logística. Nós vivemos num país que é o quê? Continental. A outra era quem? A Amazon. Que já estava trabalhando. Essas duas empresas saíram, se você depois tiver oportunidade de pesquisa, Ponto Frio, Casas Bahia, que é do mesmo grupo, eles patinaram totalmente. Porque qual que era a força deles? A venda presencial. Que era a pessoa que comprava um boleto, esse negócio, porque, não sei se você sabe, essas empresas são financeiras, travestidas de empresas de varejo. Então, eles perderam muito o tempo efetivo. Quando eles tentaram mudar, o que aconteceu? Os caras estavam na frente. Então, dependendo do seu modelo de negócio, ele vai exigir muito que você seja muito mais ágil. Então, as pessoas começaram, naquela época, algo que é muito antigo. Aí você fala assim, pô, Gilmar, de quanto que é essa coisa da agilidade? Agilidade é algo que, pelo menos, formalmente, 23 anos. Formalmente. Por que se não formalmente? Porque eu preciso, deixa eu confirmar uma coisa com vocês aqui, explicar um pouquinho para vocês. Para quem estudou lá o livro do Roger Bradford, não sei se vocês tiveram essa matéria talvez na faculdade, mas vocês vão ter de engenharia de software, a década de 90 foi a pior década para a área de desenvolvimento de sistemas. Eles chamam que é a época do caos. Tem até um famoso relatório do caos da época de 90. Por quê? Todas as empresas que desenvolveram software estavam em crise. Por quê? Não entregaram o projeto. Já passei muito por isso. Você fica num projeto, principalmente para o governo,
Não consegue terminar porque fica mudando ad eterno, não só o produto. O produto, quando entregado, não resolveu o problema. Por quê? Quando ele entregava o produto, estava tudo velho. E gastava-se o quê? Muito dinheiro. Então, principalmente na década de 90, a vida de quem desenvolvia software era uma M. Estava horrível. E estava todo mundo satisfeito. Por quê? Quem desenvolvia, porque a pressão é muito grande. Mas também quem estava recebendo, porque não estava satisfeito. Nessa época, várias pessoas ali estavam pensando o seguinte: pô, cara, do jeito que está, não dá. Nós precisamos o quê? Fazer algo diferente. Inclusive tem uma frase do Einstein, né? Loucura é querer resultados diferentes, fazendo as coisas da mesma forma. Então essas pessoas começaram a pensar ideias diferentes. E boa parte desses caras eram engenheiros de software. Eles começaram. Cara, o que eles fizeram? Eles começaram a beber em outras fontes. Vocês vão ver que nós estamos falando de coisa aqui da década de 50. Pensa comigo, nós estamos em 2024 e nós estamos usando soluções que são antigas. Não são soluções novas. Mas o que a gente está fazendo? Adaptando ela ao contexto que está. Então, na década de 90, muitas pessoas começaram a pensar em ideias. E eles começaram a ter ideias como um framework chamado Scrum, outro framework chamado XP ou Extreme Programming, Crystal Clear e o FDD, que é o Feature Driven Name. E esses caras eram pessoas diferentes. Só que as ideias deles convergiam. Essas ideias convergiam. E aí, um belo dia, eles começaram a trocar ideias, por quê? Isso começou a dar certo. E boa parte desses caras são o quê? Americanos. E aí, eles falam o seguinte: cara, você está pensando em algo parecido com o que eu penso. Você também. E aí, esses caras aqui se reuniram em fevereiro de 2001, numa estação de esqui em Utah, para poder trocar ideia. E aqui tem alguns caras, talvez vocês vão falar muito deles aí, principalmente para quem for trabalhar com mais movimento, que é o Martin Fowler, o Kate Beck, tá? Que são, né, o Alex Cockburn, que é um cara que trabalha muito na parte de requisitos, e a gente tem aqui, muito famoso, o Ken Schreiber e o Jeff Schreiber, que são os criadores do Scrum. 90% aqui é engenheiro de software. E nessa estação de esqui, eles começaram a trocar ideias de o que eles faziam. E eles começaram a ver o que? Cara, a gente faz coisas muito parecidas. Só que olha que legal desses caras. A gente não vai criar uma coisa única. Nós não vamos criar um modelo. Nós vamos criar uma ideia. Nós vamos criar algo que seja baseado em valores e princípios. E aí foi quando eles cunharam, né, o que a gente chama de manifesto da agilidade. Tá? Então, esse manifesto, ele tem 4 valores e 12 princípios. Depois vocês podem pesquisar, que ele está disponível na internet. Então, eles pegaram esses modelos deles e extraíram 4 valores e 12 princípios. E eles falam assim, por que eles criaram valores? É o seu nome? Por que você não cobra? É errado. Quem ensinou isso? Como é que chama isso? O valor do seu caminho. Porque valores direcionam comportamentos. Então, quando você imprime valores nas pessoas, essas pessoas vão ter comportamentos. Lembra que eu falei das viagens, das culturas? Vocês vão perceber que pessoas têm valores diferentes. Alguns vão convergir e outros vão divergir. Então, a ideia deles foi justamente essa. Tá? Então, ou seja, não é o meu framework, não é o seu, não. Vamos criar valores. Os frameworks, por sua vez, eles manifestam esses valores. Então, é um negócio bem legal. E aí entra um outro ponto muito interessante, até de um livro aqui que eu
vi lá na estante do nosso livro do Ramon lá, que também recomendo a leitura, chama Mindset, a Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Se você não tiver um mindset, e eu não sou o Pablo Marçal, mas de fato, o mindset é essa manifestação de valores. O que é mindset em inglês? É uma configuração mental. Então, se eu não tiver um valor, um mindset alinhado com esses valores, eu vou ter dificuldade. Por quê? Não são as ferramentas que vão me gerar valor. O problema não é a tecnologia. Você vai ter caras muito bons, o cara programa, o cara monta servidor, mas se a gente não souber se organizar, voltando ao futebol, quantos times de futebol foram montados com grandes jogadores, mas não deu liga? Tinha o Flamengo lá, tinha Romário, Edmundo e uma galera. Não deu nada. A gente tem vários cenários desde o Corinthians lá no Tite, que foi campeão acho que em 2005. Teve um desses com o Tite lá que era um time que não tinha ninguém conhecido, mas o time tinha uma boa conexão. Porque, como diria Michael Jordan, o talento ganha partidas, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, muito importante isso. Então, a gente fala o quê? Eu tenho que ter o mindset e eu tenho que ter os valores. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu apresento às consultorias. Por quê? Quando eu chego numa empresa, o cara fala assim, eu quero usar Scrum, eu quero usar Kanban, eu quero usar Azure DevOps, que é uma ferramenta, eu quero usar Gira, eu quero usar Java, eu quero usar não sei o quê. Cara, isso não vai resolver o seu problema. E outra, é como você ir no médico pedir uma aspirina. Quem é o médico? É você mesmo. Então você tem que falar quais são as suas dores. E eu vou identificar qual é o seu melhor tratamento. Então a gente tem que ter tudo isso, valores e princípios. E aí, as práticas e ferramentas vão ser muito mais uma consequência do que o fim. Isso aqui a gente tem um problema sério nas consultorias que a gente faz. Porque as pessoas querem usar o quê? O que todo mundo está usando. A camisa do Palmeiras é boa para você? Mas para você é, né? É bonita a camisa do Palmeiras? Por que você não usa a camisa do Palmeiras? Então, o que é bom para a pessoa, e se imagina uma empresa. Eu ouço muito isso. Eu quero fazer igual vocês fizeram na Localiza. A empresa do cara é prestada. Mas tem 10 funcionários. Mas tem outros problemas. Um setor lá é 10 vezes para mais uma empresa. Agora, qual é o seu problema? Você não consegue entregar, está mudando muito. Como é que a gente consegue ter transparência? Como é que a gente consegue fazer a coisa certa? Quem conhece Pareto? O princípio de Pareto? Princípio de Pareto. Qual é o princípio? Como é seu nome? Luiz. Luiz? Luiz. Luiz. O que Pareto fala? Se não souber, não tem problema não. É dos 80-20, né? Então, mas o que quer dizer isso? Que com 20% resolve 80% dos problemas. 20% do seu trabalho gera 80% de resultado. E 80% do seu trabalho Já essa 20. você pode fazer isso na sua casa, um teste na hora de chegar. Pega seu guarda-roupa. Separa as roupas que você sempre usa. Vai ser 20%. Certeza absoluta. Pode fazer isso lá e vai ser. O problema é que as empresas que desenvolvem produtos estão focadas nos outros 80%. Lembra do Fred OKR? OKR é justamente quando eu consigo conectar o seguinte: por que eu estou fazendo essa funcionalidade? O KR é Key Result, resultado-chave, e ele tem que ser um número. Como é que isso aqui que eu vou entregar aumenta a minha renda? Como é que isso aqui que eu vou entregar diminui o meu churn, que é a taxa de perda de cliente? Como é que isso aqui aumenta as estrelinhas do meu aplicativo na busca? Não aumenta. Então o que eu tenho que fazer com isso? Outros 2 anos.
chega lá, não vai fazer não, Ramon. Luiz não quer fazer o meu relatório não. Aí chega o Ramon lá e fala o relatório do cara aí, velho. Aí eu faço. O corporativo ele é assim. Mas às vezes você consegue. Às vezes o Ramon é um cara que bons valores. Eu consigo com números mostrar que o que o Luiz quer não é o momento para a gente fazer para ele. Não é que eu não vou fazer. A gente vai fazer depois. Tá? Então o que as pessoas começaram a ver? Nós precisamos de um modelo que seja muito mais o quê? Adaptativo. Por quê? Eu preciso responder às mudanças. Se eu continuar sendo muito rígido na forma que eu trabalho, nas minhas ideias, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade. Quantas vezes vocês foram em algum lugar que a pessoa falou assim, não, você fazer aqui, você tem que ir lá pegar o papel, chegar ao protocolo, passar ali, passar por lá, passar assim, agora mesmo que a gente passou no pedágio. Nos Estados Unidos, o pedágio não tem cabine. Lá não tem cabine. O pedágio lá, você passou, você tira uma foto da sua placa, manda para sua casa. Não tem tag. Então, o problema desses acham de ter o pedágio ali, do jeito que é hoje, é tecnologia? Você acha que é? Você acha que tem um log? Algum integrando com isso? Então, a gente precisa adaptar. E a adaptação ela vai mudar bastante. Então, por que eu fico pensando desse jeito? Cara, demora muito para entregar um software para mim. Demora muito para entregar uma feature. Quando chega, tem que mudar tudo. Pô, demora. Eu trabalhei num projeto para fazer o TAI Online, que só de documentação foi mais de 600 páginas. Quando a gente entregou a primeira parte, ainda mais quando a gente está falando de questão fiscal, né, que muda bastante. Então, eu falo assim, cara, a gente precisa de uma forma de entregas o quê? Mais rápidas, mais constantes, que esse tempo diminua. Então eu falo assim, poxa, se a gente pegasse esse tempo, pegasse essas etapas que você falou, etapa 1, 2, 3, 4, e fizesse isso em um tempo curto, fizesse isso em uma semana, em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E aí eles começaram a exercitar esse tipo de ideia. Então tem um conceito que a gente chama de sprint, ou de ciclo. Cada metodologia, cada framework vai chamar de uma forma diferente. Que é o quê? A gente, dentro dessa sprint, pensa o seguinte: o que a gente consegue, ao final de 1, 2, 3 ou 4 semanas, entregar que seja minimamente funcional para o meu usuário final? Que consiga ver, que consiga tirar um feedback. Poxa, mas o nosso sistema inteiro? Não. Nós vamos fazer o sistema de forma o quê? Iterativa e incremental. Então, primeiro eu vou pegar o login só com o CPF. Depois vai ser o login com o CPF e a senha. Depois vai ser o login com o CPF, a senha e um CAT. Você pode ter certeza, quando o cara começar a ver isso, primeira coisa, vamos ter confiança. É igual o carro seu mecânico que você não vê. Não estou trabalhando, tem meu carro. Trabalhando, você não vê. E já vai assim, cara, peraí, o login aqui eu não quero CPF, eu quero e-mail. Eu quero uma máscara. O campo está muito grande, o campo está muito pequeno. Por quê? É impressionante. Você mostra para o cara, ele nem parece estar bom, eu quero mudar esse. Porque isso é da gente. Então, esse modelo, ele exercita, e é difícil, tá, pessoal? É difícil fazer entregas nesses. Mas, de novo, o time, vocês têm que exercitar o quê? A capacidade de adaptação. Às vezes nós não vamos entregar um produto totalmente pronto. Mas o quê? Nós vamos ter que evoluir a nossa arquitetura. Para quê? Para que a arquitetura do nosso produto consiga absorver. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é que os produtos que foram feitos, eles são o famoso monolítico. Ele não permite fazer o quê? Entregas interativas incrementais. Eles não impedem, eles não permitem que a gente faça, que a
que a gente chama de integração contínua. Vocês conhecem isso? Não permite fazer teste unitário. Por quê? Os produtos, de novo, nossa, a pessoa não. Uma coisa que eu aprendi a fazer, respeitar o que as pessoas fizeram. Elas fizeram o melhor que elas podiam naquele momento. Antes de eu chegar lá e falar, nossa, porcaria, foi mal. Não. Hoje eu entendo porque eu sei que muitas vezes a gente fez não é o que a gente queria, mas é o que era necessário naquele momento. Então, mas também, ou seja, você também deve conhecer muito bem o tal do refatoramento. Tem casos que fazem tudo, não tem jeito. Né? Eu trabalhei num produto da Localiza, que é um produto core da Localiza, que faz as reservas nas agências. E para vocês terem ideia, até 2020, o deploy desse produto era o Ctrl+C e o Ctrl+V. Em 450 máquinas. Ele resolveu o problema. Só que é o quê? Nós temos um processo de quê? De migração desse produto para a plataforma web. Aí já estava nascendo bonitinho, teste unitário, teste funcional automatizado, estava todo lá no Azure, todo bacaninho. Mas, de novo, a gente também tem que ter isso. Tá? Então, é muito importante. Então, a ideia é o quê? Aqui, para simular um pouco, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu quero um quadro de uma mulher. Assim, olhando, assado. Então, aqui a gente vai ver, ou seja, primeiro eu fiz o quê? Um rascunho de quadro. Mostrei, Luiz, esse aqui que você quer? Não, eu quero que ela sorria um pouco mais. Paguei lá. E aí a gente foi fazendo o quê? A gente foi jogando. Mas perceba que em todos os casos, desde o momento 1, ela está vendo as coisas. Se vocês olharem, o primeiro princípio de peganado do Manifesto Ágil, ele fala que nós estamos incansavelmente querendo fazer entregas. Tipo, desde o dia 1, nós estamos pensando, cara, como é que nós vamos entregar algo? Lembrando, sempre colaborativamente, como equipe. O individualismo não é o ideal. Então a ideia, ou seja, ao invés de fazer fases, é dentro de uma sprint, uma semana, 2, 3 ou 4. Talvez alguém pode perguntar assim, Gilmar, mas por que tem que ser 1, 2 ou 3 ou 4 semanas? Alguém tem uma ideia? De novo, tá? Está certo ou errado? O que vem na sua cabeça? No caso da eu trabalhei, esse valor de pronto do meu espírito foi solteira, esse modelo funciona melhor na empresa. Nos casos é 15 dias. 2 semanas. Sim, 2 semanas. Quanto menor a sprint, você pode comigo porque é menor o tempo que eu vou ter que fazer para entregar a obra. Desculpa a palavra, vai dar muita merda. E quanto mais rápido isso acontecer, ótimo. O que eu vou fazer? Adaptar. Isso. Nós temos que descobrir uma forma. Agora, nós também podemos descobrir que o produto que nós estamos fazendo é impossível. Tentamos todas as vezes fazer com 15 dias. Tem que ser 3 semanas. Ou talvez a gente entrega muito em 3 semanas, só que o Luiz não consegue homologar, não consegue validar. Então você vai se adaptando. Dizem, ou não sei se é verdade, que a Amazon faz milhares de deploy por dia. Vocês entregam muitas coisas por dia. Mas, de novo, isso vai depender do seu business. Mas quanto menor que outra, quanto mais rápido você entrega, mais rápido é o feedback do cara. Tá? Aí você tem que entender o que funciona melhor no seu contexto. Com o meio produto ali. Tá? Esse é o ponto. E, de novo, as empresas, elas não são iguais, assim como nós também não somos iguais. Aqui tem todo um ferramental que a gente pode estar utilizando para aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Como é que eu posso fazer? Eu posso usar quadro Kanban. Tá? Posso usar essa ferramenta que eu amo, essa ferramenta aqui. Tem lá no celular? Nossa, é o portal. Mas é porque ela é mais sprint, né? Está mais sincronizado. Isso aqui é o. Você tinha curiosidade, chama CFD. Eu vou mostrar para vocês depois ali. Que é o gráfico de fluxo acumulativo. Eu consigo ver aqui as etapas que eu faço para entregar cada item e
ele mostra se tem pontos de gargalo, se não tem. Tá? Gosto muito de usar o KMM, né? Até como o Kanban Coach, é o Kanban Maturity Model, que é um modelo de maturidade um pouco baseado no CMI, não sei se vocês conhecem, mas vão ouvir em algum momento. Tá? Aqui a gente tem o XP, que eles ensinam o Scrum, ou seja, são bem parecidos. Eu recomendo muito para vocês no começo agora estudar XP. Por que XP? XP tem um foco muito grande tecnicamente. Então vai falar muito de teste unitário, vai falar de pair programming, vai falar muita questão técnica, tá? Para você usar na agilidade. Ele é mais direcionado. Para quem está querendo fazer produto, ali a gente tem Lean Inception, tá? Porque aqui a gente tem Design Sprint, que você vai usar essas ferramentas aqui para executar. Tá? Então são ferramentas, ainda mais que vocês estão na faculdade, vocês têm tempo, não tem boneco para criar, não tem cachorro, não tem nada. Usa e abusa disso. Tá? Todas essas ferramentas você consegue usar de graça. Talvez até com licença, né, educacional. Então aqui a gente está vendo o que eu chamo de Big Picture do Scrum. Então, né, no caso ali, como é que foi mesmo, meu filho? Alisson. Então, o time que roda Scrum, ele vai ter algo parecido com isso aqui. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa ter um backlog. O que é o backlog? A lista de desejos, funcionalidades. Agile é um requisito? Não necessariamente. Porque um requisito eu posso quebrar ele em vários itens. Você já teve tem aqui na casa de uso? Ensina? É, o professor de engenharia de software. Então, eu poderia pegar um caso de uso dele lá, aqui, e ter o fluxo principal, o caminho feliz lá, com um item de backlog. Cada fluxo alternativo poderia ser um item de backlog. E os fluxos de exceção também poderiam ser itens de backlog. Por quê? Eu incremento 1, entreguei o fluxo principal. Incremento 2, fluxo alternativo 1 e 2. Incremento 3, fluxo principal, fluxo alternativo 1, 2 e o 3 e 4. Enfim, então aqui vão ter esses desejos. Eu não posso começar um sprint sem ter pelo menos alguns itens de backlog. Tá? Ok, beleza. E aqui começam as sprints. Com as durações de quê? De 1, 2, 3 ou 4 semanas. Você que vai decidir lá com a sua equipe e tudo mais. Então, ou seja, a gente vai ter um primeiro dia um planejamento da sprint. Então, o PO, né, o que a gente chama, vai trazer os itens de backlog para a gente fazer. Se a gente topar fazer, nós vamos planejar ele. Como é que é planejar? Criar as atividades específicas para fazer aquele cara. E vamos começar a mandar nossa sprint. Todos os dias nós temos a nossa querida amada reunião diária, né? Vamos ter lá um Scrum Board, alguma coisa assim, ou um Burn Down, para poder ver como é que está o progresso. No penúltimo dia, no último dia, nós vamos ter a review, que é apresentado para a área de negócio do produto que a gente está desenvolvendo, para eles darem feedback, não é para validar o produto, a validação tem que acontecer dentro do sprint. E, no final, a parte mais importante, eu acho, que é a retrospectiva, que é um momento de melhoria contínua. O que deu certo, o que deu errado, e como é que a gente pode melhorar tudo isso. Tá? Então, a gente vai ter um cara chamado Scrum Master, né, que são os 3 papéis do Scrum. Como o papel desse cara? Não é gerenciar pessoas, não é ser chefe. Ele é o que a gente chama de líder servidor. Ele vai fazer que o time consiga usar o Scrum para poder capacitar ou potencializar as entregas. Uma dica de livro que fala um pouco, não do Scrum Master, mas desse papel, é o Monge Executivo. É um livro sobre liderança servidor. Ele é um professor, ele é um coach, tá? Nós vamos ter esse cara chamado de Product Owner, ou dono do produto, que é o cara que vai gerenciar o backlog. Ele pode sacar as coisas do backlog? Pode. Não tem problema. O Scrum não fala como você vai escrever o seu backlog. Ah, demais, eu pesquisei que não é chamado de história de usuário. Você pode usar história de usuário também. Ah, mas eu quero fazer um documento meu. Pode também. Aí é gosto, lembra? Ele é flexível, ele é o gosto do freguês. E nós temos ali um time de desenvolvimento, que são as pessoas, desenvolvedores, UX, DBA, sei lá, todo mundo que vai trabalhar para poder criar aquele produto. Tá? Depois também eu estou com vocês também, tá? Então, beleza. Então a gente viu um pouquinho do Scrum
E aí eu quero agora, para fechar, falar um pouco sobre Kanban, que para mim é como, eu não gosto de goiabada aqui, não, mas o pessoal está falando que é uma boa combinação, né? Então, Scrum e Kanban também é goiabada com queijo, na verdade também seria o queijo. Tá bom. Então, precisa entender como é que as coisas nascem. Lembra que eu falei que as coisas vão vir lá na década de 50? Na década de 50, tem um cara chamado Tachioli, que é um cara que bolou o TPS. O que é o TPS? Toyota Production System. As marcas japonesas, elas são conhecidas pela sua alta qualidade e confiabilidade. Eles são extremamente eficientes e eficazes. Então, lá naquela década, ele já começou a criar vários conceitos. E ele criou lá um conceito, dentre vários, chamado de cartão Kanban. O que era o cartão Kanban? Ele tinha lá a linha de montagem da fábrica e ele percebeu o seguinte, que as pessoas gastavam muito tempo conversando com as outras para passar trabalho. O que ele falou? Quando você terminar seu trabalho, você vai fazer o seguinte, você vai para o seu trabalho aqui nessa cadeira. Tá bom? Se tiver aqui, você pode ver. Então o que o Ares fazia? O Ares fazia o trabalho dele, colocava aqui. O Ramon, outro cara vinha aqui, que é o que a gente chama de trabalho puxado. Então, o pessoal falou assim, pô, isso é legal. E aí, em 2012, esse cara chamado David Diaz, eu tive a oportunidade de conhecer ele está vindo sempre do Brasil, ele era um desenvolvedor, ele era um gerente de projetos da Microsoft. E ele foi um cara bebeu muito da fonte da agilidade, da gestão tradicional de projetos, e ele estava passando muitos problemas com um projeto lá que tinha um time na Índia. Pensa bem, em 2002, você já tinha projetos distribuídos. Não era a cultura nossa. E aí ele trocou ideia com um amigo dele, né? Esse cara estava pegando aqui, a gente está conseguindo entregar. E ele começou a pegar umas ideias. Dizem ele, nesse livro dele aqui, ó, Kanban, tá? Que ele foi no Japão, e lá no Japão tem muito famoso um parque de cerejeiras. Né? E aí quando ele chegou nesse parque, ele foi dado para ele um tokenzinho. Aí ele entrou no parque. Passou um tempo, ele viu que não entrava mais ninguém no parque. Acabou as coisas. Aí quando ele saiu do parque, ele devolveu o token. Como ele devolveu esse token, tinha um token para alguém entrar. Então aquele parque, ele tinha o quê? Um limite de capacidade. Ou seja, o trabalho lá era limitado. E aí ele começou a estudar sobre isso e como ele podia levar isso para a área de software. Porque, por incrível que pareça, quanto menos trabalho você tem em progresso, que você nota, chama WIP, Work in Progress, maior é a sua taxa de entrega. Quanto mais você faz ao mesmo tempo, mais trabalho você gasta e menos você entrega. Inclusive a taxa de dinheiro. E aí ele começou a juntar tudo isso e criou o método Kanban. E testou esse projeto dele lá com a minha empresa, deu muito sucesso. E em 2010 ele lançou esse livro na comunidade, que fez muito sucesso. Então o Kanban ele tem justamente essa visão de cadeia de valor. Até porque ele nasceu aonde? Na indústria. Então, ou seja, para você fazer algo, existe uma série de etapas para entregar valor. Pensa comigo, eu desenvolvo software. Chega um cartão, eu quero pesquisar o usuário. Depois o cara vai lá, especifica. Depois o cara valida. Depois o cara faz arquitetura. Depois o cara desenvolve. Depois o cara testa. Depois o cara homologa. Depois o cara implanta. Lá na frente era o quê? Era um cartão. Você percebe que à medida que ele foi evoluindo, foi ganhando mais valor, até virar algo tangível. Então o Kanban tem muito essa visão, tá? De ser um quadro onde eu consigo ter o que a gente chama de quê? Gestão visual. Então aqui eu consigo saber, por exemplo, que essa etapa aqui tem 4 cartões, eu vejo o cartão amarelo, eu vejo o cartão azul. Então, e outra, eu consigo trabalhar com uma coisa que é muito importante, métricas. Tá? Porque quando você começa na discussão falando o que você acha, você já perdeu a discussão. De novo, opinião não se discute. Existe um livro chamado Os Números Não Mentem.
pode ter esse que é sensacional. Então, por quê? Eu preciso de dados, porque dados são fatos, são objetivos. Não tem como. 1 é 1, 2 é 2, pôs a temperatura aqui, deu quanto? Deu 36 graus. Não acha que está diferente, você está sentado. Tá? Então, o Kanban vai ajudar a gente a limitar essa quantidade de trabalho, ele vai me ajudar a ver essa cadeia de valor. Se tem uma etapa aqui, por exemplo, imagina que essa etapa aqui tenha 50 cartões. O que você vai entender? O que você consegue tirar de conclusão disso? Está travando muito ali. Eu tenho um gargalo. E onde é o gargalo? Vamos falar, Zé, aqui o ambiente é educacional. Onde é o gargalo? Aqui tem 50 cartões. Então, nessa etapa. Você acha que é aqui? Não, na etapa da frente. Viu? Eu posso te garantir que é daqui para trás. Aonde? Não sei. Aqui, ele está manifestando o problema. Será que não é alguém que fez uma cagada aqui, que chegou aqui que não passa? Eu vou em processo e quando Não sei. Né? Esse é um ponto. As pessoas acham que o problema é onde para. Aqui, geralmente, é a manifestação do problema. Porque, por exemplo, imagina, você não tem Kanban lá, né? Tem? Qual é a etapa sua que mais para cartão? Mais para cartão, estranhamente é aguardando deploy. Porque a gente tem hoje poucas pessoas fazendo deploy. Mais do que teste? Mais do que teste. O seu time é bom. Meu time tem 3 QA, então dificilmente para teste. A gente tem 6, 10 e 3 QA. Porque geralmente, pessoal, a preocupação em desenvolver muito rápido, chega no teste, não passa. Aí vai parando. Aí o problema do teste. Agora, pode ser que o cara lá na especificação não colocou alguma coisa. Por isso que tem que olhar para trás. Então, assim, o Kanban para mim é uma ferramenta mais. Tá? Outra, eu posso colocar os cartões coloridos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma regrinha no nosso lá, que se passar uma quantidade de dias fica preto. Fica tá podre. Entendeu? Vermelho, urgente, enfim. Vamos fazer. Então, e aí, como é visual, o negócio, né? Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Outra coisa que eu acho muito legal dele, comece com o que você faz agora. Diferente do Scrum, eu tenho que ter Scrum Master, tem que ter PO, tem que ter um monte de coisa. O Kanban é muito bom quando eu entro em empresas. Quando a gente vai lá, você não gosta da gente. Porque vai criar cargo novo, vai tirar o meu poder que eu tinha lá, eu sou gerente, eu sou não sei o quê. Então a gente não muda nada. A gente faz o quadro por quê? E outra, aquele quadro é conforme o seu processo. Aquele quadro não é um quadro padrão. Eu tenho que ir lá entender qual é a sua cadeia. A gente está funcionando. O qual é buscar melhoria, então a gente está sempre buscando melhoria, respeitar as pessoas e encorajar a liderança. Então, o importante é que vocês também assumam isso. Se você quer crescer na sua carreira, assuma isso. Ninguém gosta de gente que não assuma isso. Assuma isso. Calcular, evidentemente. Né? Então, você tem que visualizar o trabalho, a gente viu o quadro, limitar o trabalho, tá vendo? Ou seja, não posso ter muito trabalho. Mas como é que faz? O cara não entra. É igual um parque. Não entra. Não entra. Porque se entrar, vai fazer o quê? Vai sobrecarregar o sistema. É igual o avião. O avião tem uma limitação. Se você for mais gente, o que vai acontecer? Você nem seleciona. Eu tenho que gerenciar aquele fluxo. Eu tenho que ficar de olho para comentar, onde tem gargalo, tenho que entender que posso fazer políticas, criar regras. Você só pode puxar o cartão se tiver assim, se tiver assado, se não tiver desse jeito. Tá? E buscar a melhoria. Só para a gente fechar rapidinho aqui, mostrar alguns cases que a gente fez com essas implementações. Esse aqui é um cliente de engenharia, é uma empresa de engenharia, inclusive semana que vem eu vou dar um workshop lá para eles. Então, o que a gente fez lá? A Vale, eles peçam isso na Vale, e a Vale exigiu que eles implementassem métodos ágeis lá. Tá? Então, o que a gente fez? A gente implementou uma cadeia de valor de arquitetura, tá? E o que vocês entendem aqui? Esse quadro
ele mostra a fluidez de um cartão naquele tamanho. Quando o quadro está na horizontal, quer dizer o seguinte: não entra nem sai. Ou seja, o cartão está. Como é que eu preciso desse quadro? Eu preciso desse quadro com 40, 60 graus de inclinação. Então, tá bom esse quadro aqui? Estou entregando? Perceba que o verde ele pega. Estou entregando? Não tá. De novo, eu não preciso saber o que ele faz. Se é câmera, se é software, se é muqueca. Eu estou vendo que o fluxo dele não está legal. Aí vou pelo ciclo. Aí pegando um monte de referência lá. Aí levando isso aqui tudo para tentar sensibilizar a galera. Aí beleza, vamos para o segundo ciclo. Ó, já começou. Percebam o seguinte: aqui estava muito bacalhado. Quando tem uma queda, você quer que ele volte um cartão. E o outro, você não pode voltar cartão. O cartão é só na frente. Então aqui, todos que eles fizeram, eles voltaram. Qual cartão? Não sei, voltou. Você consegue perceber que aqui está mais harmônico? Ainda não está aquela Coca-Cola, né? Mas está mais. Está uma bagunça organizada. Né? E aí, a gente pegou algumas métricas. Olha o terceiro ciclo deles. Já deu uma melhorada, só que subiu esse problema. Sabe o que é essa altura aqui? O IP, quantidade de índice de progresso. Então, quanto maior, então, se tem muito IP, o que é? É bom ou pior? É ruim. Então, quanto menor, então, aí acabou com isso ali. Que era o ponto que a gente precisava trabalhar, mas aqui, ó. E outro, olha como é que você tira a métrica rápida. Aqui está mais ou menos 27. Aqui, não consegui agora. Só para vocês verem, 27 de maio, eles estavam mais ou menos ali no vermelho com 30. E dia 8 de julho, ele estava mais ou menos 75. Certo? Então, maio, junho, julho, 2 meses. 2 meses ele saiu de 30 para 75, ou seja, ele entregou 45 itens. Então eu posso falar que nos próximos 2 meses, quantos itens ele vai entregar se ele manter o mesmo fluxo? No próximo mês. Quantos? Nos próximos 2, daí 45. Não precisa ser matemática. Ou seja, se quisesse fazer algum, ou seja, então daqui para cima, não poderia ter mais que 45. E tem. Mas quer que ele vai entender com os outros diminuem ou os outros diminuíram no terceiro ciclo? As outras etapas, elas subiram também, né? Porque continuam chegando itens, né? E eles começaram, você pode ver para frente, essas 2 etapas aumentou a quantidade de itens do tempo. Só que ele conseguiu pegar um pouco mais. O que seria o ideal aqui? Travar lá em cima, porque o ideal seria que aqui até lá em cima tivesse 45 itens, que é a taxa de entrega deles. Ou seja, entregou 5, entra 5. Só que no mundo real é difícil. Difícil ser causa ansiosa. Isso. Mas você bloqueia aí? Isso aí. Isso aí. Quem manda. Só que aí de novo, aí o que eu faço? Só um pedido. Eu mando um e-mail. Ó, é igual médico. Você tem que parar de beber, parar de fumar, parar de fazer umas coisas. Não vou parar, não. Beleza. Eu falei. Aí é você. Entendeu? Não, eu ia perguntar, aí você chega a travar os itens de entrarem ou não? Você continua. O certo seria fazer isso de novo. Para entrar item, tem que sair. Então, por exemplo, ali a gente vai ter uns 70. Na hora que chegasse em 45, aí 40 itens. Traz os próximos 5 mais importantes. Deveria ser, né? Ah, tá, ele é o que está em execução, mas você pode deixar em stand-by. Isso, ele não vai entrar no fluxo, porque fica no backlog. O backlog você pode pôr se você quiser. Mas você não quer falar sobre backlog. Geralmente você não entra no sprint e fica no backlog. Só isso. Mas já é expectativa também, quando não vai no backlog. O fato que o cara passar demanda você, ele já acha que Então, mas ele ele já fica dando. Mas aí entra. Então,
não, mas aqui assim, não dá para a gente entrar aqui, mas a gente tem outra coisa que trabalha, uma taxa de probabilidade de entrega. Você entrega um e-mail hoje e fala assim, cara, eu vi 5% de entregar com 40 dias. Eu consigo fazer isso. Esses vai de 30%. Vai. E aqui é outra que é uma empresa que a gente também está lá, já tem mais de um ano lá, a gente começou comigo, e hoje a gente tem 7 pessoas lá. Tá? A gente fez um Kanban, que tem no Eggs DevOps, e aqui a gente tem uma gestão de portfólio. São os projetos grandes, e a empresa vai ter um ano. Aqui, no caso, são os projetos do IBAMA. Tá? E aqui para dentro, embaixo disso aqui, eu tenho um Kanban dos times. Então, a gente tem um Kanban que a gente fala em vários níveis. Então, esse aqui é o nível 1. Aí, esse aqui é o nível 2. Você pega um cartãozinho daquele, você quebrou ele, você cai nesse nível. E aí, você pega esses cartões, cai no nível 3. Esse é o nível do time. Então, aqui é o nível da equipe. Então, eu consigo saber quanto tempo gasta um cartãozinho, quanto gasta uma feature e quanto gasta um extra. A gente entrega isso aqui por semana, a feature geralmente gasta um mês, e o extra vai ser uns 2 a 3 meses. Quando eu tirei isso aqui, se vocês verem o gráfico, pessoal, hoje, como mudou, né, isso aqui tem. Isso foi no ano passado. Nossa, melhorou bastante. Aqui, ó. Eles gastavam 180 dias para entregar um projeto. Qual é o problema disso? Depois que entrega, eu faturo. Esse aqui é 188 dias é por 6 meses. Pensa uma empresa. Você tem um time trabalhando 6 meses em projeto, você receber depois de 6 meses. E quando a gente começou a ajudar esse fechou a torneira, acaba fazendo 5 dias. Cara, não tem jeito. Se não fizer, mas assim, tem casos, a gente fez um gráfico demonstrando, a gente mostrou, geralmente, que com o fluxo eu consigo saber quanto gasta cada etapa do fluxo também. A gente chama de ciclopado. Cada etapa da cadeia, eu consigo calcular quanto tempo um item de entretenimento. E aí o que? A etapa que fica mais tempo é a etapa que você trabalhava no Natal. Esse aqui foi da UX, a gente fez o dinâmico de integration nas 5 anos. E esse aqui foi um caso legal, cara. Esse era um produto que eles tinham lá. Isso aqui não vai dar para vocês verem, mas é o seguinte: isso aqui era a taxa de problemas, ó, o branco, tá? E esse aqui, verde, é a taxa de resolução. Aí a gente começou a atuar aqui. Aí a taxa de problema começou a cair e a taxa de resolução aumentou. Até que chegou quando a gente saiu de lá, estava entregando mais e tendo menos problema. Só com reunião diária, de um quadro. Só isso a gente fez. Todo dia tinha reunião e tinha um quadro monitorando. Porque lá o time era muito, o gerente era muito chato e não deixava de fazer muita coisa não. Mas a gente conseguiu ajudar bastante. Quando você tem um prazo aqui sempre o contrato, né? Se você tem que buscar ainda fazer o mais, reduzindo o tempo. Do mesmo jeito, mesmo com um prazo. Se prazo de um ano, se eu trabalhar na universidade, terminar um ano certinho, ou buscar terminando? Você fala de entregar um projeto? É porque é o seguinte, esses projetos que a gente trabalha, os contratos geralmente são assim, de governo. O governo compra lá uma quantidade de ponto de função. É como se fosse uma quilometragem. E tem lá, sei lá, 1000. E aí esse 1000 ele vai pegando vários projetos. Quando um projeto chega, ele geralmente tem uma data que o cara deseja ou uma data de ajuda pública, uma data política. Por exemplo, o reitor aqui quer instalar um toque digital para consulta de matrícula, não sei o que lá mais. E aí ele fala lá com o Ministério da Educação, não sei o que, que vai fazer isso dia 6 de julho, do ano que vem. Então ele vai fazer assim, cara, eu já combinei com os caras, vai vir o Lula, vai vir o Ministério da Educação. Vai vir o Camilo Santana, vai vir a Globo, vai vir assim, tem que estar funcionando dia 6 aqui, já está combinado. Ou eles falam que vai, já manda data. E aí o time tem que se. O problema é que essas datas não são combinadas com quem vai fazer. Todo projeto é assim. Eles não combinam. Cara, a gente tem muitos casos, tem dados, tem tudo. Em vez de a pessoa bater um papinho com a gente ali,
Não. Aí o cara disse só, eu combinei de pegar isso agora, teve um atitude urbano, eu recuperar, que é um de gestão de área de recuperação ambiental. Eles combinaram a data sem esperar contigo, cara. Mas o pessoal conseguiu pegar. Né? Aí o que a gente faz? Pega esses dados para mostrar os riscos. Então, assim, ó, teve um, por exemplo, que já tinha mais folga. Aí a gente falou assim, olha, esse aqui não é tranquilo. Esse sossegado, pode começar a fazer o que vai ter. Mas às vezes, aí o que a gente tem que fazer? Criar uma versão funcional. Às vezes a parte de administrativa de back-office do sistema, ela não foi desenvolvida. Mas você consegue entrar lá, pegar sua nota. Ah, você cadastrar um usuário. Vai em 7 no banco mesmo, na tora, até desenvolver essa parte. Mas é difícil. Tem que ter muito. Como eu falei, o problema não é tecnologia, é jogo de setor. Para finalizar, pessoal, eu gosto dessa frase que eu me inventei aqui, que é o seguinte: a teoria ela não vai resolver os seus problemas. Tá? No que você vai ler vários livros, várias ideias, e elas não necessariamente elas vão ser nevrálgicas para resolver o seu problema. Porque, de novo, os problemas, as situações são muito variáveis. Mas sem ela, não tem como você resolver o seu problema. Ela vai ser um ponto de partida para que a partir dali você comece a pensar formas de você trabalhar, seja com sprint, seja sem sprint, seja com ferramenta A, B, C ou D. Mas o importante é você pegar tudo isso que eu estou falando aqui, as suas experiências, o que deu certo, o que deu errado, e buscar um meio de uma forma que funcione para você. A teoria vai te ajudar muito nisso, porque as pessoas já chegaram a ter uma parte do problema. A partir dali, você buscar formas de como pode ajudar você no seu dia a dia.